Olá, gente, olha eu aqui de novo. Hoje é 20 de fevereiro de 2023, segunda-feira de carnaval. Ontem eu não gravei, né? Mas hoje eu tô aqui, né? Eu tô aqui de novo, junto ao meu povo, minha gente amiga. Quem me conhece sabe que eu detesto intriga. Uma saudade enorme, como me deita e dorme no meu coração. Remédio indicado para quem está errado é pedir perdão. Luiz Gonzaga, onde tá tu, neném? Gente, agora vamos falar sobre o assunto que eu estou aqui de novo para falar com o meu povo. Olha, quando eu digo para vocês que existe essa doença de bolsofobismo, vocês acham que eu estou de brincadeira, mas é sério. E olha, eu vou contar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês que eu estou falando tem procedência. Ah, João, você está tirando sarro com esse pessoal. Não, é grave, é muito grave. O bolsofobismo é uma doença de fácil diagnóstico e de difícil tratamento. Quem sofre de bolsofobismo vai sofrer por muito tempo. E eu vou te dar um exemplo. Tem uma senhora da CNN, e olha, eu vou dar ela como exemplo, mas isso está repleto, sabe? Porque tem um cérebro pensante que programou esses funcionários, esses repórteres dessas mídias corporativas para atacar Bolsonaro 24 horas por dia, durante 4 anos. A meta era essa. Então todo mundo ficou tipo assim, robotizado. É Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro 24 horas por dia. Depois que o Bolsonaro saiu do Brasil, que acabou as eleições, que venceu o Lula, aquela coisa toda, o pessoal esqueceu de desligar esses robôs. Sabe? Tem que descobrir onde que fica esse botão aí que a gente possa apertar e desprogramar essas pessoas. Porque eles esqueceram dessa turma. Eles já estão programados. Tudo para eles ainda é Bolsonaro. Vou dar um exemplo prático aqui. Agora aconteceu em São Paulo, né, uma tragédia lá, em algumas cidades com enchentes. E aí, coitado do governador Tarcísio, está lá com maior esforço para combater, né, os estragos que essa chuva deixou, para socorrer o pessoal que morreu, as famílias que morreram. E aí baixa o Lula lá de helicóptero. E o que o Lula vai fazer? Vai falar de Bolsonaro, gente. Olha só. E essa repórter aqui, ó, é a mesma coisa. Entendeu? Quer dizer, está acontecendo uma enchente na cidade, em São Paulo, né, vítima de uma cheia de chuva de verão. E aí, o que ela acha nesse assunto? Bolsonaro. Esse pessoal vê Bolsonaro em tudo. Se você soltar um pum aí, ela vai falar que a culpa é do Bolsonaro. Você acha que eu estou brincando? Vamos, acompanha comigo. Gente, vamos de bastidor aqui no CNN 360, vamos falar um pouco sobre a imagem que Padilha estava ressaltando. Eu, obviamente, prestei atenção no discurso de Lula. E Luiz Inácio Lula da Silva fez muita questão de deixar claro, olha, quem está aqui, quem você está vendo aqui são adversários, mas a eleição acabou e agora Tarcísio vai governar São Paulo, eu tenho obrigação de governar o Brasil e o prefeito tem a obrigação de reconstruir São Sebastião. Olha aí, Lula puxa Tarcísio, o prefeito, e ele fala... eu não sei qual é o partido do prefeito, eu sei qual é o partido do Tarcísio. E eles sabem, os dois sabem qual é o meu partido. Mas isso não importa. O nosso trabalho agora é ajudar o povo. Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, portanto, produzir um contraponto forte e marcante em relação ao comportamento que Jair Bolsonaro tinha com seus adversários. Vocês conseguiram ver isso? Gente, eu vou pedir para vocês uma coisa. Tá? Eu ri aqui, mas eu vou pedir desculpa para essa senhora. Tá? A minha intenção não é essa. Eu sei o que é ter um problema de saúde, né, onde você tem essa obsessão. Né? E vocês que estão me assistindo, por favor, na hora que vocês forem fazer comentários, não coloque aí kkkkkkkkk não. Tá? Por favor, vamos ter respeito com a desgraça alheia. A gente tem que ter um pouco de compaixão. Você tá tirando um ano com a minha cara, né, João? Você tá gozando. Eu tô falando sério, gente.
Isso é questão de saúde pública. Eu estou mascando aqui um chiclete. Tá bom, mas nós temos que fazer isso, porque se você não levar isso a sério, isso pode ser um problema de saúde que vai agravar mais. Então, existem tratamentos. Não é fácil. O diagnóstico é fácil, mas o tratamento é difícil. Continue, preste atenção. Vamos lá. Políticos. E quem está dizendo isso não sou eu. A avaliação é de aliados do próprio ex-presidente, que está nesse momento em Miami. Duas questões foram preponderantes. Primeiro, a disposição de Lula, isso está sendo muito explorado nas redes sociais, a disposição de Lula de ter cancelado, assim, você ouviu o ministro Alexandre Padilha trazendo aqui a linha do tempo, assim que o governo é avisado de que a tragédia era grande, Lula telefona para o prefeito e manda avisar todos os ministros que era para desembarcar em São José dos Campos rumo ao interior, à região litorânea de São Paulo. Por quê? Porque ele queria sobrevoar e ver pessoalmente o tamanho do estrago. Isso por si só já marca um contraponto forte em relação a Bolsonaro, né? Se você lembrar o que aconteceu... Ai, meu Deus do céu. Usar uma tragédia de uma cidade, de um povo que está sendo vítima de um acidente natural, porque isso é um acidente natural, né, da natureza. Ir lá fazer trampolim político e colocar Bolsonaro no meio. Gente, eu estou falando para vocês, essa mulher é bolsofóbica. Alguém tem que oferecer tratamento para ela. Não sei se o SUS oferece esse tipo de tratamento, mas, gente, eu estou falando sério. Continue acompanhando. Você pensa que é brincadeira? Por exemplo, quando teve cheia na Bahia, também por chuvas, uma chuva devastadora que deixou muita gente desabrigada, Bolsonaro produziu fotos, gente, passeando de jet ski na região sul do país, em Santa Catarina. Depois, quando houve cheias, mesmo na região sul, onde Bolsonaro tem seus maiores índices de votação, o presidente disse que esperava não ter que interromper o recesso mais cedo por conta da tragédia. Então, essa posição de Bolsonaro, que inclusive produziu imagens, né, dele desfilando de jet ski, parando para cantar hino misógino em lancha, tudo isso produz esse contraponto forte, foi exatamente o que Lula quis fazer aí. Mas, né, segundo esse aliado do ex-presidente, tem uma outra questão, né, que é o fato de Lula ter falado, olha, em primeiro lugar está o povo. Eu vou trazer para vocês aqui o que foi que disse um aliadíssimo de Tarcísio e aliadíssimo de Bolsonaro. Esse, inclusive, é cardeal, presidente de partido. Você está vendo, gente? Uma desgraça ambiental da natureza, né? Joga uma cidade debaixo d'água. E essa mulher vai falar de Bolsonaro. Coloca o Lula lá, cai de paraquedas para falar de Bolsonaro. Tá vendo? Para usar uma tragédia dessa para fazer política. Gente, isso é o cúmulo. Essas pessoas estão precisando de tratar. Ô, gente, vocês esqueceram delas. Gente, vocês, pessoal do consórcio aí, ó, como é que desliga essa mulher? A gente programou essa mulher para falar de Bolsonaro a vida toda. Vocês estão esquecendo dela. Isso aí é desumano. Preste atenção. Eu perguntei para ele o seguinte, né? Eu perguntei, o senhor acha que é importante essa imagem agora com Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive de Tarcísio, né? E ele falou, claro, o povo em primeiro lugar. É isso o que essa foto diz. Então, na hora do aperto, não importa, né? As pessoas precisam de ação. Vocês vão prestar atenção como é que ela vai invadindo em cima do assunto Bolsonaro e começa a associar Bolsonaro a outras coisas com relação à enchente, que não tem nada a ver. Presta atenção. Todos esses são homens públicos e precisam, então, mostrar serviço. Por conta disso, foi considerado um gol de comunicação. Infelizmente, a política se exerce também nesses momentos, né? O contraponto forte e marcante que até aliados de Bolsonaro admitem que... Gente, aliados do Bolsonaro tá achando um absurdo o Lula usar isso aí para fazer trampolim político e ainda para atacar Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso. Entendeu? O cara baixar lá de paraquedas, quer ajudar, ajuda. Mas não vai fazer trampolim político, não. Coitado do Tarcísio, ainda tem que aguentar essa turma aí, esses bolsofóbicos. Continue vendo. Luiz Inácio
Lula da Silva conseguiu imprimir na gestão dessa crise, pelo menos neste primeiro momento, nesta segunda-feira, coisa de 24 horas após ali as primeiras imagens dessa tragédia que abate o litoral paulista terem ganhado a atenção do Brasil e também no noticiário internacional. Vem para cá, Larissa Rodrigues, para a gente falar. Quero ouvir um pouquinho do que você conversou, Lari, com as fontes, porque hoje era só isso que se dizia, né? Era só isso que se dizia. Inclusive, um aliadíssimo de primeira hora de Jair Bolsonaro disse: o presidente errava muito nessas horas. Ele errava muito nessas horas. Gente do céu, isso é bolsofobismo, é uma bolsofóbica, precisa de tratamento, gente. O Lula é outro também, só fala de Bolsonaro, sentou lá com o presidente dos Estados Unidos, só falando de Bolsonaro. E Lula não cometeu o mesmo erro, Larissa. Dani, desde ontem, né, eu comecei a trabalhar ontem por volta das 11 da manhã e fechando o jornal, a gente estava aqui no 360 conversando com os editores e perguntando como que está essa conversa com os ministros. Já teve algum tipo de confirmação? Aí, não, então vou atrás. A primeira conversa que eu tive com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Integração, do ministro Valdez Góes, era de que já tinha uma ordem chegado lá para responder não só qualquer demanda externa, como qualquer demanda da imprensa. De que agente da imprensa, a partir do momento que viesse comentar com o ministro ou de forma oficial pedindo um posicionamento, uma nota, de que não era para demorar ter resposta, para mostrar que o governo federal estava atento e iria agir. Eu lembro que era mais ou menos umas 5, 6 da tarde, eu voltei a falar com algumas fontes do governo federal, que já começou aquelas notícias, não vai só o Góes também amanhã, vai ir outros ministros, Simone Tebet está lá perto, o ministro Jader Filho também, porque em tese cidades cuida mais da parte antes da tragédia. Então, a partir do momento que a tragédia foi instalada, como a gente infelizmente está noticiando, já caberia ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas todo mundo pontuando que todos os ministros iriam, que a ordem era formar uma espécie de comitê do governo federal para mostrar que o governo federal estava atento e disposto a dar qualquer tipo de resposta que viesse por parte desses municípios ali na região de São Paulo. Aí eu me lembro que eu perguntei até ao ministro, e o presidente? Larissa, pode aguardar que até o final da noite vai ter uma agenda com ele e, inclusive, um posicionamento do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo por diversos mandatos e é ali de São Paulo. Então, também teve uma certa tendência, um certo esforço para que os ministros que tinham relação com São Paulo viessem a público se posicionar. Então, houve isso que para demonstrar que em 45 dias, 50 dias de governo, essa é a terceira crise. A primeira crise foi a do dia 8 de janeiro, ela acaba tendo sendo uma crise à parte, porque foi mais institucional, claro, teve toda a destruição, mas era uma crise mais política, mas que crises reais me nominaram assim, eu vou abrir aspas, que foi a do povo Yanomami. A crise do dia 8 não foi real. Você escutou? Eu vou voltar aqui um pouquinho. A crise do dia 8 foi artificial, foi política. Foi alguma coisa inventada por alguém. Presta atenção. Sendo uma crise à parte, porque foi mais institucional, claro, teve toda a destruição, mas era uma crise mais política, mas que crises reais me nominaram assim, eu vou abrir aspas, que foi a do povo Yanomami e agora, em especial, essa em São Paulo, era para ser respondida de forma rápida, com a presença de Lula e com essa tentativa de mostrar união. Porque muito se fala que Lula é ambíguo nas palavras, que ao mesmo tempo que ele fala que vai juntar o país, vai para o microfone e acaba atacando o antigo governo. Mas que seria nessas situações de crise que Lula daria a resposta de que foi eleito por uma frente ampla numa tentativa de juntar o país e que por isso tanto se destacou hoje o posicionamento, e Lula falou isso em seu discurso, de estar ao lado de, abre aspas, inimigos políticos, de mostrar que a política ela precisa se unir quando o país está em crise. Essa é uma tentativa do novo governo passar com todas essas ações, Dani. A coisa que está sendo muito explorada, né, essa imagem, né, no final do ano, 28 de dezembro de 2021, né, a Bahia estava submersa, uma boa parte da Bahia estava
submersa. Bolsonaro estava na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, passeando pela Praia do Forte, e aí disse o seguinte, né? Espero não ter de voltar antes do Réveillon para vistoriar o que estava acontecendo na Bahia. Tem outros momentos de gravidade aí, inclusive na pandemia, né, no qual o presidente para andar de lancha e ouve música de teor político ali, música que é misógina, enfim. E essas imagens vão ficando célebres aí nesses momentos, né? A ausência do presidente nesses momentos chave. A ausência do Bolsonaro nesses momentos chaves. O homem não está nem governando e ela é assunto. Olha o título: Lula faz contraponto a Bolsonaro em ato pós-chuva em São Paulo. Quer dizer, usou a desgraça alheia para fazer política. Isso é horrível, é deprimente. Bolsofobismo é uma doença. Tem cura? Tem. Diagnóstico é fácil? É fácil, está aí. Mas o tratamento é fácil? Não. Alguém tem que ajudar esse povo, viu, gente? Olha, hoje ainda é carnaval, amanhã é carnaval, amanhã provavelmente eu não devo colocar uma reportagem, né? Vou descansar mais um pouco e volto na quarta-feira de cinza, porque quarta-feira de cinza é a quaresma. Então, já viu, né? Como é que a coisa vai pegar. Então tá. Para vocês que estão pulando carnaval de camisinha, sem camisinha, bebendo, não bebendo, fazendo sexo, não fazendo sexo, no retiro, fazendo churrasco, em casa, vendo televisão, assistindo um desfile, fiquem todos com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, tá bom? E ó, por favor, não põe kkk no comentário aí, tá certo? Bolsofobismo é uma doença e isso é assunto de saúde pública. Um abraço para vocês.